Jornal Especial Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos, Vivacity Arquitetura e Unimed Santa Maria. Em ocasiões extraordinárias, o programa amplia o seu espaço para que você fique atualizado sobre acontecimentos que entram para a história local, estadual e nacional, devido à sua relevância pública. O Jornal Edição Especial está no ar. Hoje, com evidência para a atuação do Dr. Ricardo Jobim. O programa vai levar até você a sua exímia trajetória na advocacia, o seu protagonismo no segmento da comunicação e suas aspirações para o estado do Rio Grande do Sul. Dr. Ricardo Jobim é natural de Santa Maria, advogado, sócio proprietário do escritório Jobim Advogados Associados, empresário e professor universitário. Especialista em Direito Sucessório e em Direito Médico pela Faculdade de Direito de Washington, nos Estados Unidos. Especialista em Negociação em Harvard, nos Estados Unidos. Foi presidente e conselheiro da OAB Santa Maria e conselheiro da OAB Rio Grande do Sul. Atuou como diretor da Câmara de Indústria e Comércio de Santa Maria, a CACISME. É um dos fundadores da TV Santa Maria e sócio do Grupo Diário de Santa Maria. Nosso entrevistado é pré-candidato da próxima disputa ao governo do estado do Rio Grande do Sul, a convite do Partido Novo. Ilustre presença em nossos estúdios. Seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo Jobim. Obrigado, Giovana. Eu fico envaidecido, né, pelas palavras, mas menos, né? Sério. Esse é você. Porque assim, gente, esse é um programa da TV Santa Maria. Certo, a TV Santa Maria é um exemplo claro de idealismo, de um projeto que veio de bastante tempo atrás. Exato. E que na época também nos chamavam de loucos, certo? Certo. E que vocês querem ter um canal de TV com programação. E que nós vamos falar sobre esse assunto? Exato. Na sequência. E daí a coisa acabou acontecendo, né? E hoje a gente está aqui, né? Só tenho a agradecer a gentileza. Eu que agradeço, e sua presença sempre foi muito requisitada no programa. Estávamos tão somente esperando o momento oportuno. E que bom que esse momento chegou, não é, doutor Ricardo? Espero que tenha chegado, né? Na vida, às vezes, a gente tem alguns desafios, certo? E temos a opção de negar esses desafios ou enfrentá-los. Isso depende muito também, é uma tomada de decisão que tem que ser com base na racionalidade, certo? Acima de qualquer receio que se possa ter de enfrentar algumas situações, mas eu acredito que, com todo respeito, né, eu tenho poucos cabelos brancos, de pouca idade, mas bastante cabelos brancos, mas eu acho que a vida já me ensinou as coisas necessárias e suficientes para poder fazer, né, tentar me propor a grandes desafios, mas sem jamais perder a humildade, sem jamais deixar de ser quem eu sempre fui, porque, enfim, é uma coisa realmente grande que eu estou prestes a enfrentar. E essa é uma característica visível em você, né? A humildade. Muito obrigado, mas assim, é que eu também acho... Tem uma frase que diz assim, se alguém quer pleitear algum cargo, alguma função, e não interessa qual seja, e ela muda a sua essência por causa dessa função, ela já é imediatamente menor do que a função. Ela não é digna de assumir. Sim. Então, o deslumbramento que algumas pessoas têm, isso apenas mostra que talvez falta um pouquinho de grandeza. As pessoas não podem mudar a sua essência por nada. Elas têm que continuar sendo aquilo que elas são. Tem gente que, quem sabe, a cabeça não aguente algumas exposições, algumas coisas, mas pode ter certeza que não é meu caso, porque, sabe, eu não estou me metendo em nada que não seja com base na defesa daquilo que eu acredito e também na ideia de ser sempre, claro, acho que todo pai também quer ser um modelo dos seus filhos. Eu acho que sair da indignação para ação é uma maneira também de proteger a geração futura. Então... Perfeito, doutor Ricardo.
E neste primeiro bloco do programa nós vamos falar sobre o seu empreendedorismo, investimentos e laços com a comunicação. Você foi um dos fundadores da TV Santa Maria, emissora de televisão com 11 anos de existência. E os nossos telespectadores, eles merecem conhecer a sua origem, a sua história, né, através de você, um dos personagens principais. Não é verdade? Giovana, assim, ó, vou ser bem sincero, tá? André Trevisan, Ayrton do Amaral Leal, Adalberto Meller, certo? O Paulo Cecim, eu estava junto no time, mas o grande protagonismo é da SM Produtora, isso sem dúvida. Quem realmente conseguiu materializar a TV Santa Maria foi o trabalho da SM Produtora. E sob a liderança e o respeito que o Adalberto Meller traz com ele. Olha só, qualquer projeto associativo e alguma coisa comunitária, como nós nos propusemos a fazer no passado, ele tem sérias questões de credibilidade, porque quando começa um projeto novo, as pessoas se perguntam, mas quem é que está por detrás disso? A gente estava com o Adalberto Meller, o meu amigo Toco, como eu costumo falar. Sim. E com o Meller e com o timaço que a gente estava junto, na época estava também o Gaspar Mioto, estava também a Seura, o professor Binato, o Padre Chico, com todo esse time, além do próprio Paulinho Cecim, todo esse time trazia uma credibilidade e ajudou a fazer esse projeto decolar, mas sendo bem sincero, o André Trevisan realmente foi a pessoa que é a pessoa responsável por essa TV existir hoje. O trabalho da SM Produtora é a grande responsável pelo sucesso da TV Santa Maria. A direção, né? Parabéns ao André Trevisan fato, e toda a equipe. E como ele é low profile, ele aposto que não está acostumado a receber elogio, né? Mas alguém tem que falar isso um dia no programa. Tem que falar. Esse é o momento, né? O André e toda a equipe, né? Eu estou aqui olhando para a Janine, né? Estou olhando aqui para o Ademir, estou olhando para todo mundo. Todo mundo se doa por isso daqui. Isso daqui é uma coisa que dá orgulho de pertencer, porque podem ter certeza que isso aqui não é por dinheiro, sabe? Mesmo que fosse por dinheiro, também não teria problema nenhum. Mas é uma coisa que se queria se fazer para a comunidade. Sim. E é uma realidade. É um objetivo maior. Exato. Na verdade, esses empresários são grandes empreendedores, né? Na cidade. Então é um momento de parabenizá-lo e, em seu nome, agradecer aos demais fundadores, a direção da TV Santa Maria, né? Todos já referidos na sua fala, por terem proporcionado para Santa Maria este veículo de comunicação, que tem uma intenção grande com o localismo, né? Um vínculo forte com a comunidade e permite que Santa Maria esteja sendo vista muito além, porque agora, além do nosso canal 19 da NET, nós também estamos na grade de canais da Amigo TV para 140 municípios do estado, não é mesmo? Eu fico realmente feliz de ser uma peça nessa engrenagem, de ser um jogador desse time, mas deixando bem claro, né, Giovana? Isso daqui aconteceu mesmo por causa do André. Tem que falar a verdade. Pelo Toco também, o Meller também. Existiu um trabalho de vanguarda. Existe um trabalho de vanguarda, existe aqueles que se ocupam a sua vida com o projeto. Então, esses dois, tem que fazer justiça, né? Meu papel, desculpa, era muito mais, quem sabe, de apoio, uma retaguarda de vez em quando, mas quem levou a coisa adiante foi o André Trevisan e o Adalberto Meller. É um fato e tem que ser dita a verdade aqui. Sim. Então, eu estava junto só. E aproveitamos para também salientar a participação dos apresentadores, né? Dos jornalistas, dos produtores, claro. Da própria população, dos entrevistados, de todos que contribuíram, né, com o crescimento da emissora e contribuem até hoje, até então, e contribuirão, não é, doutor? Quem é que não passou na TV Santa Maria? Toda a cidade passou na TV Santa Maria e o objetivo era justamente esse, dar espaço para todo mundo, para que o Santa Mariense pudesse ter algum conteúdo. E olha, estamos 11 anos, olha objetivo. Só, 11 anos, eu fico muito feliz de ver que projetos dão certo, sabe? Realmente. Como este. E eu também muito feliz por fazer parte, né, desse time neste momento, né? Já há mais de um ano, já completados um ano. Mas você continuou investindo com força e com muita ousadia no segmento da comunicação, né? Sendo sócio e investidor do Grupo Diário de Santa Maria, fundado em 2017. Na verdade eu fui sócio investidor e administrei também o Diário de Santa Maria, junto na diretoria jurídica, até
2 semanas atrás, onde eu tive que me afastar por questões de desincompatibilidade, por causa da pré-campanha. Hoje eu sou sócio investidor, né? Hoje, nesse momento, mas eu participei de boa parte do processo. Aí tem um grande mérito do Paulo Cecim, que é realmente o capitão do barco, mas tem Juliano Pendúsculo, Renor Beltrame, todos os sócios sempre deram muito apoio. Então, ficamos muito felizes de ver, né, essa articulação que deu certo desde o início, mesmo quando a gente ainda estava com o Luiz Fernando Pacheco, com o Carlinhos Costa Beber. É outra coisa que se tornou realidade também. A gente começou modestamente com o jornal, todo mundo nos chamava de louco também. Digo, cara, vai comprar um jornal impresso? Pelo amor de Deus, os jornais estão quebrando. Não, só um pouquinho. O projeto é um pouco maior. O projeto é realmente fazer um grupo de comunicação à altura da cidade. Se não fosse o Diário de Santa Maria, não haveria um periódico diário na cidade, infelizmente, porque o Grupo A Razão acabou fechando, né? E a gente acabou conquistando pelo menos o Alexandre de Grande, que traz toda a história do jornalismo de Santa Maria. A tradição, né? Que é a história da família dele, a história do Luizinho, da Zaira, a história do próprio Alexandre. Então, tudo isso acabou carregado para um projeto que, graças a Deus, deu certo. Hoje temos a felicidade de ter, além do digital, do impresso, tem o BEI, que era um portal de internet que eu criei lá no passado e que a gente repaginou ele, né? Depois, agora, junto com o Diário, que é um portal gratuito. SM Outdoor veio depois, a Rádio CDN veio depois. Então, aos poucos a gente vai aumentando agora a revista, né? Tem uma revista social também, e aos poucos a gente vai desenvolvendo, né? Mas sempre com os pés no chão. Não posso esquecer da Rádio Vox, que é o nosso... Rádio Vox. Que é uma... São tantos veículos, né? A Rádio Vox é uma rádio, eu gosto de destacar que a rádio tem um canal que só toca música feita por artistas locais. Então, isso acho que o Spotify não vai conseguir trazer tão cedo. Então, é o momento também de cumprimentar todos esses comandos, né? Todos esses comandantes aí do Grupo Diário, né, que levam a informação, né, não só para Santa Maria, mas para muito além, e se tornando aí um reconhecido grupo de comunicação, como você falou, abrange vários veículos, né, que é a mídia impressa, escrita, televisionada, a online. A TV Diário, claro. Exato, e são meios que estão em constante evolução, né, inovação, adequando-se aí às alterações, né, do público consumidor, do mercado, né, todas essas nuances. O fato é que, com o advento das mídias sociais, a comunicação verdadeira, a comunicação confiável, ela está ficando muito reduzida. Nós temos um grupo enorme de jornalistas, são dezenas de jornalistas, para conseguir gerar um conteúdo confiável. O Diário cumpre essa missão e tenta sempre prezar pelo equilíbrio dentro do possível, né? A gente sabe que imparcialidade é diferente de isenção, e o jornal é completamente isento. E assim vai continuar, sempre foi. Perfeito. E até porque o jornalismo, ele não é simplesmente a contratação de uma pessoa para escrever aquilo que o dono do jornal quer. Não é isso. O jornalista, ele é um ser pensante, livre e que precisa das ferramentas para desempenhar um bom trabalho. E a principal dessas ferramentas é a liberdade. A liberdade de imprensa é fundamental para uma sociedade desenvolvida. Quem não acredita nisso tem uma mentalidade muito ultrapassada. Como se fosse possível hoje manipular alguém, né, Giovana? Ou seja, as pessoas têm a ilusão de que, mas tu consegue manipular. Não existe isso, gente. Não existe. Primeiro porque tem mídias sociais, tem várias outras formas de comunicação. Ninguém, né? E que bom que não engana ninguém, né? Ninguém engana ninguém, mas o jornalismo comprometido, ele está passando por muito ataque também, porque a liberdade de expressão, ela anda sendo muito mais oprimida pelas próprias pessoas do que necessariamente pelo poder estatal, e isso é uma complicação, porque as pessoas acham que jornal virou timeline às vezes. Por exemplo, tu tem a tua mídia social com os teus amigos que pensam que nem tu, então tu está acostumado com aquele padrão. Daí tu abre o jornal, que é o lugar de todas as opiniões, né? Opiniões de esquerda, opiniões de direita. E daí, de repente, alguém reage a isso e diz, não, mas aqui tem uma coisa que eu não gostei de ler. Sim, tu não está na tua mídia social. Exato. Tu estás num meio onde a realidade do equilíbrio das opiniões vai se encontrar. Sim, nós temos que estar atentos e informados a respeito da realidade. E a realidade é diversa. Né? É diversa e tem que ser diversa. As pessoas, é curioso, porque
Tem muita gente que fala mal de ditaduras. É o livre-arbítrio, né, da escolha, né? É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, mas sabe que eu me convenço às vezes que a minha avó estava certa. Sabe aquela frase antiga, o meu direito termina quando começa o direito do outro. Então, direito de opinião política, de qualquer opinião. A pessoa tem direito à opinião, reconhece o direito da outra pessoa de opinião e tenta dialogar com ela para tentar compreender por que a opinião dela está estruturada assim. Só que hoje o mundo está tão maniqueísta, a coisa está tão difícil que ninguém conversa com mais ninguém. As famílias estão brigando nos grupos de WhatsApp ou por qualquer bobagem. Grupos de condomínio que eu vejo, todo mundo briga, certo? Mas as famílias estão brigando por causa de política, tá? Os amigos estão se afastando por causa de política. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque não se constrói nada, não se soluciona problema algum sem diálogo. Quando é que nós vamos conseguir? Né? E respeito. É uma questão de evolução, uma evolução humana, e nós estamos indo para um caminho perigoso e muito errado da intolerância, da falta de diálogo. Tudo bem, que as pessoas querem lacrar, tudo bem. Como se um lado conseguisse ter o poder de eliminar o outro, e pelo contrário, né? Quando se evoluiu para isso, realmente houveram eliminações. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, tivemos o nazismo, tivemos o fascismo, a nossa história mostra tanta coisa. Então é um momento de atenção, é um momento de alerta em que nós precisamos voltar a ser razoáveis. Nós temos que aprender a ouvir, não só falar e lacrar, porque não está funcionando, certo? É uma receita que está afundando a todos e deixando as pessoas cada vez mais ressentidas, mais magoadas, com menos amigos. Por que as pessoas não conversam sobre aquilo que elas convergem? Tem que ser sempre em cima daquilo que elas divergem. Sim. As pessoas convergem em muitas coisas também. Só que essas semelhanças parece que são deixadas em segundo plano, porque, infelizmente, muitas vezes o ser humano, o que ele quer é submeter ao outro a sua vontade, a sua opinião e estabelecer verdades, como se a verdade tivesse um dono. A vida não é assim. E cada um encontra-se num ciclo evolutivo diferente, né? Por isso que é necessário esse respeito. Concordo. E esse respeito só vai haver com diálogo. Exatamente. Perfeito suas colocações, Dr. Ricardo. E agora queremos compreender, né, melhor sobre o Dr. Ricardo, formador de opinião, né? O Dr. Ricardo que tem habilidade para a comunicação, essa personalidade que já ancorou muitos programas de televisão. Conte para nós como isso aconteceu. Não, isso é culpa total do Ayrton do Amaral Leal. Culpa total e também do André Trevisan. Existe um culpado sempre. Não, poxa vida. Sabe que eu não tenho a pretensão de ser um jornalista porque eu não tenho formação de jornalista. Não tenho essa qualificação. Nunca tive e acho que se eu dissesse aqui que eu conseguiria parecer jornalista, eu ia estar mentindo, porque não é assim. Eu vejo jornalistas competentes trabalhando, eu realmente respeito muito o trabalho deles e digo, poxa, olha o nível dessas pessoas. Mas é claro, né? Às vezes, numa TV comunitária, falta dinheiro para tudo. E o Ayrton do Amaral Leal conseguiu ir para casa na época do César Schirmer, quando ele foi eleito prefeito de Santa Maria, para transmitir ao vivo de lá. Só tinha um problema. Não tinha ninguém para ficar no estúdio. E o Ayrton, tô indo. Eu digo, tu vai aonde? Um programa eleitoral ao vivo. Na cobertura da apuração das urnas ao vivo. Eu tô indo para casa do Schirmer. Assume a transmissão ao vivo. Eu digo, mas por quanto tempo? Umas 3 horas. Só isso. Eu digo, tu tá maluco? Tu tá maluco me colocar numa fria dessa? Eu digo, não, vai que tu consegue. Claro. Gente, eu tenho que pedir desculpa. Uma missão dessa só é dada para quem tem capacidade. Mas assim, vamos combinar. Eu tenho que pedir desculpa para os jornalistas que assistiram aquilo. Porque é uma coisa sem técnica, é uma coisa sem pretensão, é uma coisa feita com base na necessidade. E depois o Leandro Grazioli, que era da técnica, né? Vocês sabem que sempre fica aquele vidro que separa o estúdio da técnica. Sim. Ele pegava uma folha de caderno, escrevia com uma caneta Bic, desse tamanhinho o risco, e colocava contra a luz para me dar os avisos. O que eu faço agora? Ele está querendo me avisar uma coisa e está fazendo assim, não dá para ler nada do que está escrito. E agora? Agora não sei, meu amigo, mas entre mortos e feridos se salvaram todos. Como diz a brincadeira do ditado. E na verdade você... Mas aquilo ali, sabe, aquilo ali também, quem sabe combina um pouco da minha personalidade, porque é um momento de extrema pressão e de repente, sei lá, por que não? Qual é o problema, sabe? Mais do que um mico eu não vou pagar. Mas eu pelo menos também não tenho essa pretensão de ser essa figura, sabe? E nem muito menos de ter a capacidade de um jornalista que eu não tenho, eu respeito o jornalismo.
Na verdade, você é um homem culto, né, inteligente, isso é perceptível, né, e com domínio técnico de muitos assuntos e possui capacidade de discorrer sobre diversos temas, né, e você acaba sendo muito requisitado por todas essas características, então, sem sombra de dúvidas. Eu sou um curioso, mas assim, ó, a verdade é que aqui tem vários curiosos na TV Santa Maria. Só no programa Santa Maria Frente a Frente, que é um programa que, na verdade, a gente inventou lá atrás, eu cheguei a apresentar ele por um bom tempo. Hoje o Candinho Ribeiro, o grande escritor Antônio Cândido de Azambuja Ribeiro, é o apresentador do programa. Poxa, a gente tem mentes como Jorge Forjarini, temos mentes como Jorge Cunha, certo? São mentes privilegiadas. Poxa vida, pessoas qualificadíssimas que frequentam, né? E com todo respeito, intelectualmente brilhantes, gente, sabe, com um histórico fantástico. Então, eu posso dizer que um pouco que eu aprendi foi debatendo com eles. Eu devo muito ao Santa Maria Frente a Frente, porque no debate eu consegui construir algum conhecimento com base na análise de gente extremamente qualificada. Poxa, o Jorge Cunha é pós-PhD em História. Ele foi o primeiro cara a entrar na Alemanha Oriental quando caiu o Muro de Berlim e fazer um levantamento sobre as cidades do leste europeu, do leste da Alemanha, então comunista. Ele, sabe, ele tem uma biografia, é convidado para dar palestras no mundo inteiro. Eu fico pensando, poxa, eu estou falando com o Jorge Cunha. Sim. Eu não estou no nível dele. Mas o que eu posso fazer? Bom, eu posso aprender com ele. Vamos conversar. Porque a minha curiosidade, às vezes, pode ser a curiosidade do telespectador. E eu, perguntando, eu consigo aprender alguma coisa. Claro. Então, o pouco... E responde os anseios da comunidade. Mas assim, mas o pouco que eu posso dizer que eu aprendi tem muito a ver com todos que a gente já debateu, com todos que a gente já compartilhou. Sim. Sabe? Porque ninguém cresce sozinho. Esse negócio de dizer, eu fui aos livros e voltei e fiquei inteligente, não existe. Na verdade, são personalidades, assim como você, essas personalidades que você citou, vivem a comunidade, né? E você é detentor de uma consciência coletiva muito apurada, né? Então, o resultado dessa contribuição para a sociedade é grandiosa, né? Grandioso, o resultado é sensacional. Então, Santa Maria tem o privilégio, sim, de assistir você, assim como assistir essas outras personalidades que você citou. Mas fica fácil, né? Porque, olha só, para mim fica fácil, porque nós temos o maior número de doutores per capita do país concentrados na região de Santa Maria. Pouca gente sabe disso. Então, o conhecimento cultural aqui, ele é muito forte. Basta buscar beber das fontes certas. Inclusive as pessoas mais antigas, certo? Nós temos pessoas aqui que são referências, como o Dr. Nelson Rolim, como o Dr. Elvandir da Costa. Temos pessoas que, poxa vida, são berços de aprendizado total. Só que o problema é esse, sem humildade a gente não aprende nada. As pessoas, elas parece que já têm uma opinião formada sobre a vida e parece que não tem nada. Então, como é que a gente vai evoluir sem ouvir? Tem que estar aberto a aprender, né? Exato. Então, eu tento ouvir. Eu continuo aprendendo, sabe? Eu estou o tempo inteiro aprendendo. Muita coisa eu não sei, muita coisa eu não sei. Sou ignorante para muitos assuntos, mas se eu tiver uma cabeça aberta, eu posso dar um passo adiante. Cabeça fechada, não sai de casa. O Jornal Especial faz um breve intervalo. Na sequência, vamos destacar a trajetória da família Jobim na área jurídica e na política. Volto em instantes. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Olá, eu sou a Carla. Eu sou a Briane. Nós somos a Vivacity Arquitetura. E hoje estamos em uma loja de revestimentos e acabamentos, onde falaremos um pouco a respeito de informações técnicas e da importância dessas informações para garantir a excelência do resultado final do seu projeto. Os ladrilhos são muito utilizados por serem pequenos e terem um caráter decorativo. É importante salientar que eles precisam compor com os demais revestimentos no espaço.
Os porcelanatos recebem uma espécie de impressão, que é essa texturização final. E essa texturização tem algumas variações, como uma texturização mais amadeirada, uma texturização mais marmorizada, uma texturização em formato de granilite e a texturização cimentícia. Oi pessoal, eu sou a Cláudia, aqui da Ótica Noal, e hoje estou aqui na nossa filial para mostrar para vocês alguns modelos e cores que serão tendência forte para a próxima estação. Bem, aqui eu trouxe para vocês darem uma olhadinha em algumas sugestões que nós temos em armações redondas que estão no alto da moda. Tem esse modelo que já vem com o acessório para pendurar no pescoço. Trouxe aqui também um modelo de sol e mais dois modelos aqui na nossa cor básica, que é o preto. Também sugiro para vocês que são ligados em moda as armações em branco. Este modelo lindo em acetato e também esse modelo maravilhoso da Ray-Ban em metal. São sugestões que com certeza farão sucesso no seu rosto. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia, cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso, cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio.
pais precisam pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Estamos hoje aqui comemorando 1 ano de Casa Lar Ambientes. E, como todo aniversário, a gente adora comemorar. Estamos recebendo também nessa noite um grande parceiro nosso, que é o Rômulo Vargas. Então vamos receber vários clientes, amigos, parceiros nossos nesse longo de 1 ano. Então essas e outras pessoas que com certeza estão construindo a nossa história. A gente fica muito feliz de poder receber tantas pessoas e ter grandes parceiros ao longo desse 1 ano. Nós gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que faz parte desse 1 ano de Casa Lar Ambientes. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um privilégio estarmos aqui iniciando as comemorações de 1 ano da Casa Lar, essa empresa que já é referência no segmento e que está proporcionando aos convidados e aos seus clientes um evento comemorativo, começando nessa quarta-feira com o nosso workshop do curso RH em Conformidade. Parabéns a todos os envolvidos, vida longa a Casa Lar, espero que todos aproveitem esse evento de total sucesso, que certamente vai fazer parte da história da trajetória de Santa Maria. Olá, eu sou a Carla Giacomini, do escritório Vivacity Arquitetura. Estou aqui para prestigiar 1 ano de Casa Lar. Somos parceiros desde o princípio e todos os nossos clientes nos projetos de interiores damos toda a assessoria para a escolha do mobiliário solto, que aqui tem uma linha imensa com mobiliário de design, com alto padrão, para deixar sua residência maravilhosa. Você está assistindo Jornada Especial Giovana Felice. Apoio Carniceria Del Fuego, Casa Lar Ambientes, Luz da Lua, Tecnosom, instalação de som e alarmes. Inbuilt. Seguimos a entrevista com o Dr. Ricardo Jobim, nesta edição especial do Jornal. Vamos abordar agora, Dr. Ricardo Jobim, sobre o seu histórico familiar na área jurídica e na política, e sobre sua atuação no direito. Você é oriundo da 4ª geração de uma família que tem uma tradição na área jurídica e na política. Gerações que atuaram com brilhantismo, entrando para a história local, estadual e em nível nacional. A ilustre família Jobim. Gostaria que você nos relatasse sobre essa nobre trajetória. Falar da família é sempre complicado, né? Porque o pessoal acha que, muitas vezes, diz, poxa, 4ª geração. Então, todo mundo fica achando, às vezes, que é como se fosse receber as coisas de mão beijada, que fosse tudo mais fácil. Não, algumas coisas são mais fáceis. Por exemplo, oportunidades. A gente recebe oportunidades por herança. Sim. Mas se tu não manda bem nessas oportunidades, vira desonra. E a expectativa que tem sobre alguém que tem uma história familiar também é muito grande. É bem Por maior. exemplo, tu não pode ser normal, tu tem que ser muito bom, senão as pessoas vão dizer que tu é ruim, sabe? Então, desde pequeno, eu senti um pouco dessa pressão, acho que até na minha juventude, porque é muito humano, né? Muito normal que as pessoas tenham essas fraquezas. E meu problema todo é que eu gostava do direito, sabe? Se eu não gostasse de direito, seria uma solução maravilhosa, porque eu não teria pressão, não teria expectativa, não ficaria todo mundo olhando, mas tu é filho do ciclano, neto do beltrano, e por causa disso tivesse que provar alguma coisa para alguém. Eu notei o seguinte, olha, isso daí por um lado é uma honra, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade e ao mesmo tempo era uma pressão.
Eu comecei a pensar, digo, cara, esquece isso, faz tua história. Faz a tua história. E você construiu a sua história, e está construindo uma belíssima trajetória. Eu estou construindo a minha história, só que eu não sei exatamente como ela acaba. Eu sei aquilo que eu posso construir hoje. Eu aprendi muitas coisas na minha família e que são conceitos que eu acho que são interessantes. Primeiro, pai rico, filho nobre, neto pobre. Sabe? As pessoas que se deslumbram por causa ou de algum sucesso financeiro, sim, ou por causa de algum poder, certamente elas estão equivocadas. Isso eu aprendi dentro de casa, aprendi na família. E segundo, a retidão não é uma opção. Não é uma opção. É uma obrigação de vida, e não por causa dos outros, mas é porque é muito burra a pessoa que acha que consegue enganar alguém. É muito burra. Porque as pessoas são inteligentes. Subestimar Exato. As outras pessoas sempre vai dar errado. Então, com respeito às outras pessoas, tu consegue desenvolver alguma coisa. Como eu estava falando no outro bloco, né? Com humildade a gente pode aprender, Exato. A gente pode crescer. E o tempo sempre mostra a verdade, né? O tempo mostra a verdade. Mas é óbvio que, poxa, no escritório lá temos um leão, né? Que é desde a fundação em 1915 do escritório, quando meu bisavô fundou. É claro que eu admiro essa história. Isso estou falando da advocacia, tá? A política, sim, admiro. Claro que a gente não pensa igual, né? Politicamente, não é obrigado a pensar igual com as pessoas que fazem parte da família, cada um tem a sua linha. Meu bisavô era maragato, portanto liberal, porque foi o primeiro movimento liberal que teve no Brasil, foi o movimento maragato na Revolução Federalista. E nós continuamos, eu acho que eu me identifico com essa época. O meu tio, militante do PMDB há muito tempo, mas só participou de 2 eleições, então até na história política é uma coisa curiosa, mas a família nunca participou de muitas eleições. Nunca. Seja meu bisavô, ele tinha participado de 2, certo? Ele foi chamado como secretário, não participou, portanto. Ele se cacifou para concorrer a governador, ganhou do Alberto Pasqualini. E depois ele concorreu a deputado federal, foi eleito, mas renunciou porque o João Neves da Fontoura, se eu não me engano, era o deputado suplente, mas havia uma manobra eleitoral que era feita para barrar o João Neves da Fontoura. E meu bisavô, na época, disse, não, mas ganhar assim eu não quero. Eu vou renunciar o cargo para que tu, como suplente, possa assumir, porque eu só estou ganhando esses votos por causa de uma manobra suja que fizeram para me eleger. Ou seja, na verdade, meu bisavô talvez não tivesse sido eleito. Ele também foi convidado para ser ministro do STF na época. E negou, porque ele, na verdade, estava apaixonado pela Fazenda. Depois convidaram ele para ser embaixador no Uruguai, ele topou, fez essa história, mas ele morreu antes de eu nascer. 1 ano antes de eu nascer, eu não conhecia ele. Eu só ouço falar dele, eu leio o que ele escreveu, leio os discursos dele, vejo a história dele, mas eu convivi muito com meu avô, Elvio Jobim, que foi deputado por 2 vezes, mas nunca concorreu mais do que isso também, foram 2 eleições só. E a força do vô era advocacia, eu acho que eu sou mais influenciado por isso, pela questão do direito mesmo. Sim. E eu convivi muito com meu vô, eu tinha 8 anos de carreira quando ele faleceu, mas desde estagiário ou desde criança a gente convivia, ouvia as histórias, sejam jurídicos, sejam políticas. Eu sei que a advocacia é uma coisa, a política é outra, na família essas histórias meio que se misturam, mas, ser bem sincero, se são poucas eleições e uma exposição política pequena, nossa marca maior é a advocacia, não é? Exato. Sabe? Até pelo seguinte, política não é profissão. Eu vou ficar 20 anos dependendo de cargo político? Não, eu acho isso errado. Eu acho errado que as pessoas tenham uma dependência de mandatos para conseguir pagar as contas. Isso está errado. Meu avô sempre falava, olha, tu só pode entrar na política quando tiver a tua independência. Eu, meio cabeçudo, quando eu tinha 28 anos, me convidaram para ser candidato a vice-prefeito de Santa Maria, fizemos 30% dos votos, mas perdemos. Eu meio que tinha desobedecido essa regra. Sim. Mas eu era jovem, né? Agora eu já estou um pouquinho mais maduro e eu já vi que ele tinha razão em tudo. Só que por que a gente tem que errar de novo aquilo que os antigos já mostram para ti? É muita burrice. Daí eu comecei a entender, olha, presta atenção no que eles falam uma linguagem diferente. Mas os mais experientes, são um berço fantástico de informação. Exatamente. E daí o meu tio já foi por um outro caminho, foi deputado federal por 2 vezes, depois nunca mais concorreu, né? Só emendou entre ministro do STF, da Defesa, da Justiça, e hoje está no setor privado de novo.
São fatos inspiradores. Os princípios são os mesmos, mas as opiniões políticas Fatos inspiradores, realmente, né? Mas as opiniões políticas não necessariamente são as mesmas, porque cada um é uma pessoa. Eu sou o Ricardo. Cada um é um indivíduo. Eu sou o Ricardo, apenas o Ricardo. Quem quiser conhecer o Ricardo, as opiniões do Ricardo, ótimo. Ricardo Jobim, sim, é minha família e eu posso dizer que eu tenho orgulho dela, mas sobre essas condições, principalmente sobre o orgulho do aprendizado e humildade. Sabe? Sim. Porque esse negócio de ter conseguido algum sucesso e ficar arrogante é pra gente pequena. E quem cria os filhos achando que tudo cai do céu, que é de mão beijada, porque foi que o pai conquistou e o filho acha que consegue dar conta, meu amigo? Bom, entende uma coisa, o pai conquistou. Ou tu fica no nível do pai, ou tu tá lá simplesmente por ser um abençoado do destino. Então, é necessário provar alguma coisa, principalmente para si mesmo, se tu tem uma herança familiar. Precisa provar para si mesmo, não para os outros. Porque ninguém deve nada a ninguém. Eu não acredito nisso. Sim, perfeito. Mas apesar das expectativas serem grandes às vezes. E há muitas gerações, então, a família Jobim vem ocupando cargos relevantes na vida pública, né? Como você estava citando, temos aí como governador, né? Ministro na família, deputado, o seu pai, desembargador. O pai desembargador aposentado hoje e advogado. O seu bisavô, ele deu um nome para das avenidas. Sabe uma coisa que eu tenho orgulho? Eu quero falar um pouquinho do pai só. O pai ele se aposentou ao tribunal e resolveu assumir o Hospital de Caridade. O Hospital de Caridade estava endividado na época, cheio de problemas, cheio de briga. Eu digo, pai, tu vai lá só para comprar inimigo, o que tu está fazendo? Vou. Pai, é arriscado, é um troço filantrópico, o teu patrimônio responde. Eu digo, não tem problema, não vou fazer coisa errada. E o hospital teve uma grande melhoria por causa disso. Eu tenho muito orgulho dessa história, sabe por quê? Porque esse trabalho dele salvou inúmeras vidas. Só que Santa Maria tem que entender, se hoje tem um hospital que está em condições, está funcionando, está tudo dando certo, e não um hospital que estava prestes a fechar porque estava quebrado, tem muito do trabalho dele, não só dele, também do próprio Pio Trevisan que está aí, do Flávio Brum, tem tanta gente boa que se doou para esse projeto. Eu tive o privilégio de acompanhar o trabalho. Então, mas assim, é um trabalho que eu mais tenho orgulho, porque é o que mais teve reflexo social. Quando o pai teve Covid, para ter uma ideia, e estava numa situação bem grave, olha que interessante, eu fui internar ele, tá? Até peguei Covid também, porque eu ficava meio perto dele demais. Ele chegou a ir para a CTI e voltou. Mas o hospital que tratou ele da Covid é um hospital que tu entrava na entrada, tinha sido construído por ele. Entende? O provedor Walter Jobim Neto. Então, o hospital que tu construiu salvou tua vida. Cíclico. É cíclico. Olha que bonito isso. Que recompensa. Não, a vida faz isso. Só que a lei do retorno existe. As pessoas, às vezes, não enxergam isso. Talvez porque não consigam entender numa continuidade de tempo. É só ter calma, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Perfeito suas colocações. Eu aprendi muito com o Dr. Walter Jobim nas palestras, né, no meu curso de Direito. Realmente é um grande aprendizado, né, conversar com ele. Mas eu estava comentando sobre uma das principais avenidas de Santa Maria, que leva o nome do seu bisavô, né, Dr. Walter Jobim, né, e que recentemente também nós temos um prédio em Santa Maria que foi homenageado com o nome de Dr. Elvio Jobim. O prédio foi em homenagem ao meu avô. É a terceira auditoria da terceira circunscrição judiciária militar, da Auditoria Militar Federal. Isso. E ele foi juiz auditor lá por 11 anos. E além isso, a carreira dele na Justiça Militar. Meu pai também foi defensor militar por 23 anos, então a gente tem muito carinho por aquela casa. O Dr. Celso Ceridônio, que é um cidadão fantástico, formidável, apaixonante, um iluminado. Tá? Já esteve aqui no jornal, tive esse privilégio também. Ele é um gentleman, um cavalheiro. Ele fez a sugestão para o Superior Tribunal Militar, que acatou, e é muito bonito a gente encontrar que tem um fórum com o nome do teu avô, sabe? Principalmente que eu convivi muito com o avô. É emocionante. Para mim foi, sabe, pessoalmente isso importou muito, porque não é só uma questão de homenagem. O vô era low profile, o vô nunca foi exibicionista nem nada, um cara completamente discreto, mas o trabalho dele não era. Então, tu vê um reconhecimento de uma pessoa que era discreta, é fantástico, sabe? E eu vejo isso com muito orgulho também. Sim. E eu pergunto o que os meus filhos pensam sobre isso, sabe? Porque para mim eu já vi uma certa... me senti um pouco pressionado por isso tudo. Eu quero saber que se a cabeça deles vai estar pronta com a humildade correta para conseguir entender, de lidar com essa história, que é uma coisa que é boa, certo? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que pressiona e tem que ter muita maturidade e muita cabeça fresca para conseguir lidar com tudo isso, entende? Mas eu espero que
aquele ditado sempre vai valer a pena, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Se o filho saiu playboy, meu amigo, larga de mão. Não vai dar certo. E a sua experiência com o seu avô foi muito enriquecedora, né? Deve ter sido uma honra, né? Ele era muito rígido, muito direto e muito objetivo. E eu, o jovem, né? Um pouquinho teimoso, mas a gente se dava muito bem. Às vezes eu não concordava com ele, e daí o tempo teve que passar para me mostrar que ele estava certo. Isso que é brabo. Né? Então, quem estiver assistindo aqui, se encontrar, tem uma pessoa com mais idade em sua casa, presta atenção. Ali tem coisa boa para se aprender. É só ter um pouquinho de humildade, senão não funciona. Muita sabedoria. Exato, mas tem que procurar o conhecimento. Ele não vem de graça. É uma comunicação de outra geração, então tem que quebrar a comunicação geracional para conseguir aprender esses ensinamentos. É um tesouro que alguns enxergam, outros não estão nem aí. A cultura uruguaia, por exemplo, ela venera os mais velhos. E aqui no Brasil o pessoal desvaloriza, eu não consigo entender isso. Não consigo entender isso. Entende? Ou seja, justamente quando a pessoa acumulou mais conhecimento, ela é desvalorizada. Isso é o quê? Pelo materialismo, quem sabe, por qualquer motivo, mas isso é ultrapassado, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, como eu disse, é um tesouro que alguns vão enxergar e outros nunca vão aprender. É um fato da vida. E o exemplo da família Jobim certamente vai perpetuar por muitas gerações ainda. Eu não sei, porque eu não pressiono nenhum dos meus filhos a seguir minha profissão nem nada, é uma decisão exclusivamente deles. Mas a gente acaba influenciando, mesmo não querendo influenciar. Eles vão seguir o que eles estão Eu fui influenciado, não fui? Visualizando, né, vivendo, produto do seu meio. Né? Agora vamos falar, doutor Ricardo, sobre a sua experiência em negociações através da especialização que você fez em Harvard, nos Estados Unidos. Obrigado. Eu falo obrigado pelo seguinte, porque... É uma referência internacional. Não, é uma referência, eu vou ser bem sério, independente de ser Harvard, de ser uma universidade conceituada, o que é legal é que a gente aprende lá. E boa parte do que eu sou hoje é do que a gente aprendeu lá. Eu tive professores extremamente brilhantes, profissionais com sucesso mundial e gente muito simples. Gente muito simples. E que ensinam que o jeito de se comunicar e o jeito de ver a vida e o jeito de respeitar e conseguir interagir com as outras pessoas é determinante para ter o sucesso pessoal. É absolutamente determinante. Mas o grande ensinamento que a gente pode ter, principalmente em negociação, aprenda a ouvir, se quiser ser ouvido. Se não ouvir, ninguém vai te ouvir. Só que nesse processo de ouvir, a gente enriquece, a gente ganha aprendizado. Então, de várias estratégias de negociação que a gente aprende, de vários processos coletivos de compreensão e composição de interesse individual, negociação 4D, difficult conversations, tudo que se aprende nessas formas são conceitos de princípios, na verdade, de negociação, que com o passar da nossa experiência profissional, nossa vivência, a gente vai adaptando e vai melhorando, porque a cultura brasileira é diferente da americana. Aqui na cultura brasileira, por exemplo, a barganha é obrigatória. Não começa uma negociação baseada em princípios que não funciona. A arbitragem, o pessoal desconfia da arbitragem, o pessoal desconfia da mediação. Então, cada civilização ela tem uma toada diferente. E dentro dessa toada é interessante, porque esses cursos que eu fiz lá, eles tinham pessoas de todos os continentes, de todas as culturas. Então, desde uma menina da Tunísia, a uma libanesa, enfim, gente de cruzam estrangeiros e estudantes de vários países do mundo. Nem estudantes no caso, a maioria eram empresários, advogados principalmente, empresários, tinha médicos também, que queriam entender que como o processo de negociação pode fazer, como o estudo sobre a negociação pode te fazer evoluir, te tornar mais forte na conquista daquilo que tu busca. Em busca de um estudo mais avançado. É bem avançado, porque nós temos uma característica assim, que a negociação no Brasil ela é meio subjugada. Lá é uma ciência estatística, o comportamento humano para o americano, e não é só para o americano, viu? Principalmente para o europeu e para o francês. Sim, mas vários presidentes americanos estudaram lá. Boa parte. Assim, existe uma ciência estatística sobre o comportamento humano que norteia a decisão. Quer ser compreendido? Bom, então compreende primeiro. E como é que se compreende? Como é que se faz? Como é que se racionaliza? Como é que se identifica o que está acontecendo numa negociação para saber qual é o próximo a ser dado? Isso é uma arte.
e que é um conhecimento que nunca acaba, ele é acumulativo, cada experiência que tu tem tu vai aperfeiçoando, mas sempre os princípios vão trazendo. Então, interessante é que boa parte desse conhecimento, ele é abstrato. Está em livros, mas a compreensão dele exige uma inteligência abstrata que é um desafio intelectual. E eu, no início eu achei assim, eu vou pegar o que eu aprendi lá, vou aplicar aqui, está tudo resolvido. Não é assim. Tu tem que entender que o processo de adaptação é um aprendizado infindável. Não tem esse negócio, eles vão te ensinar as receitas, tu vai aplicar aqui, vai dar tudo certo. Não, é outro país, outra cultura. É uma análise com mais profundidade. É fantástico, porque nós trabalhamos, todo o curso, ele é alicerçado pelo conhecimento de antropólogos, psiquiatras, historiadores, advogados, psicólogos. Então, é todo o conhecimento humano reunido para chegar a um método. Não é simplesmente, sou advogado, vou estudar direito. Não é isso daí. É multidisciplinar o aprendizado. E isso torna o aprendizado mais rico. Sim. Porque cada área do conhecimento, seja da humanas, de exatas ou da saúde, todas elas têm muito a colaborar se uma estiver disposta a aprender com a outra. Então, quando tu tem aula com todas as pessoas com esse aprendizado diferente, começa a enxergar coisas diferentes. Por exemplo, ferramentas da psicanálise para utilizar no active listening, que ou seja, no processo de comunicação ativa de pessoas que têm dificuldade de comunicação. Então, isso é da psicoterapia. E a gente aprende sobre isso, porque só isso vai nos deixar forte o suficiente para poder se comunicar. Bem, mais de 150 prêmios Nobel estudaram lá também, né? É uma das universidades mais conceituadas. Eu não sabia, tudo isso. Exatamente. Eu acredito. É uma das universidades mais conceituadas do mundo, então um privilégio, podemos dizer, para poucos, né? Poder estudar lá e vivenciar o que você vivenciou. O maior desafio é o domínio do inglês, porque eles são muito cruéis numa coisa, e tem que ser mesmo, não tem, porque é tudo exercício prático e depois questionamento de exercício, é o método socrático. Então, se tu não domina muito inglês, eles te cutucam e dizem, cara, tá aqui teu dinheiro de volta, tá atrapalhando a turma, vai embora. Retorno. E eu tinha um curso em Washington um ano antes da primeira vez que eu fui para Harvard, que foi 2009. E eu tava com medo. Eu tinha um professor indiano que falava numa velocidade absurda. Eu digo, cara, não sei se eu tô pegando tudo. E daqui a pouquinho vinha aqueles testes, o pessoal te perguntava, e muita pergunta oral na aula e apresentação de trabalho. Eu digo, será que meu inglês aguenta? Eu digo, sobrevivi. Mas eu confesso que o meu inglês foi ficar bom por causa disso, né? Mas não posso dizer que eu tenho inglês bom, tenho inglês para me virar bem, pra falar a verdade. E já está ótimo, né? Doutor Ricardo, avançando aqui sobre a sua carreira na área jurídica, né? Temos o direito médico, que é uma das suas especialidades. Em relação aos casos que você atende no escritório, né? O paciente que entra com uma ação com o médico, ele está buscando realmente pela justiça? Ele está sendo justo, né, na procura dos seus direitos? É uma pergunta muito aberta, né? É difícil responder como perguntou, é complicado. O que eu posso dizer é que existe uma crueldade muito grande do judiciário perante a medicina. O judiciário quer, até o Código de Defesa do Consumidor leva boa parte dessa culpa, na minha opinião. Porque a prestação de serviço, que é controlável, é uma coisa. Prestação de serviço com resultados incontroláveis é outra. E o judiciário tem tratado a medicina como uma ciência exata. Como se o médico tivesse condições de previsibilidade totais. Por exemplo, tu pode dar uma aspirina para uma pessoa, ela cair morta. Estatisticamente. Sim. É possível. E por causa disso, vão parar de tomar aspirina? Cirurgias, elas são recomendáveis. Mas de repente dá uma tromboembolia pulmonar, a famosa TEP, e a pessoa vem a falecer. Ela tem os seus riscos. Aí que tá. A ciência da saúde não é uma ciência exata. O corpo humano não é que nem uma geladeira que estraga o motor, tu troca o motor e tudo bem. É incontrolável a ciência da saúde. Ela tem recomendações dos melhores tratamentos, os tratamentos recomendados dentro de uma previsibilidade razoável. Mas o que está se exigindo dos médicos de serem deuses? Ou seja, vocês precisam entregar solução, entregar cura. Isso não me parece razoável. E também tem uma coisa que doutrinariamente eu me filio. Quando um médico procura a profissão de médico e escolhe essa faculdade, não é para fazer mal para ninguém, gente. É para curar pessoas, é para melhorar pessoas. Então, ninguém quer errar, só que nós somos humanos.
todo o processo humano, ele é feito do erro. O erro, ele vai acontecer. Mas não quer dizer o erro vil nem nada. Agora, eu acho que essa classe que se submete a uma pressão dessa, que eu gostaria de destacar os médicos, e não só médicos, enfermeiros e todos os profissionais da saúde, que carregam a rede SUS, porque o SUS só tem gente que fala bem por causa desses profissionais, pode ter certeza que não é por causa do poder estatal que financia isso, porque financia muito mal, tá? Toda essa rede, ela merece uma admiração. Ela merece. Sabe? Eles salvam vidas todos os dias. Daí aparece um probleminha, parece que todos são ruins. Sim. E muitas vezes os caras querem demonizar a classe médica, demonizar a classe da enfermagem ou todas as outras como se fossem grandes bandidos. Isso não é verdade. E um erro, como você falou, não pode colocar em xeque, né, a credibilidade, a competência do profissional da área médica, né? Quando é erro, né, Giovana? Porque às vezes o paciente vai para o Google, o paciente ele acha, alguma coisa está errada. Daí ele vai para o Google e quer aprender medicina numa pesquisa de poucos segundos. É sério isso? Não, né? É triste. É o que eu estava falando, conhecimento em jornalismo. Eu não tenho. Não estudei. Então eu respeito aquilo que eu não estudei. Então as pessoas elas acham agora que basta procurar um computador ou uma informação rasa e vão querer entender de medicina. Olha, gente, quem faz isso não dá certo. Só dá erro de comunicação e tem muita gente pensando que existem erros que na verdade não são erros, não. Claro que existem erros, claro. Mas são uma incidência muito inferior do que as pessoas acreditam. A questão do erro, né? Da mesma forma, profissionais de outras áreas também estão sujeitos a erros, mas não intencionais, né? Nós somos humanos, todos nós erramos. Me apresenta uma pessoa perfeita. Quem sabe Jesus, mas assim, me apresenta uma pessoa perfeita. Uma que seja sem defeitos. Existe? Não. Então assim, não é desse plano. Não é desse plano. Então qual é a razoabilidade disso? Qual é a razoabilidade de a gente exigir divindade de qualquer profissão? Não dá. E esse é um ramo do direito que ele acabou obtendo um ênfase muito grande, né? Devido ao considerável número de casos, não é, doutora? Mas não é só responsabilidade civil, não. Tem questões tributárias bem relevantes, questões de estruturação societária. E aquilo que eu falo, né? O Estado brasileiro e todos os estados da federação fazem de tudo para atrapalhar as empresas, né? O ideal é que não dê certo, é que pague, que demore, que burocratize e que pague muito imposto, porque o objetivo do Estado é que as pessoas não possam ter êxito nas suas empresas. Se estiver ganhando dinheiro demais, vão lá e pegam um pedaço, não, porque não pode ser assim também. E entrega na mão dos políticos. Daí dá no que dá, né? Sim, exatamente. Dá no que dá. E como essa relação entre médico e paciente ela pode ser melhorada de maneira a garantir, né, o direito? A comunicação do médico e do paciente depende de questões infinitas sobre o perfil do médico e o perfil do paciente. Às vezes existe uma compatibilidade de gênios, às vezes não existe, mas o bom médico ele sabe se comunicar. Algumas especialidades já nascem sabendo se comunicar. Por exemplo, especialidade não nasce, desculpa, mas pediatras. Pediatras têm uma facilidade de comunicação tremenda. Alguns neurologistas têm alguma dificuldade, certo? Os cardiologistas têm uma boa facilidade, o clínico especialmente. Então, cada especialidade médica acaba demandando uma maior capacidade de comunicação. E a gente vê que quando fala com o paciente, muitas vezes o paciente ele mais processa porque ele está magoado, não necessariamente, ou porque ele foi maltratado, não necessariamente porque existe um problema, né? Então, tem que considerar que o fator humano está presente sempre. Mas eu também não sou ninguém para falar mal do paciente, porque o paciente é humano também. Sim. Ele está passando pelo processo dele, ele faz aquilo que ele acha que é adequado, né? E o judiciário acaba tendo que resolver tudo, né? Muito bem, doutor. Vamos fazer uma breve pausa no Jornal, hoje entrevistando o advogado, o empresário e o pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Jobim. Em seguida estamos de volta. Por que você se cuida? Para viver aquele horizonte que faz bem aos olhos e ao seu coração? Para abraçar forte um dos amores da sua vida? Para mostrar que o tempo não apaga o seu talento? Para sentir a emoção na pele? Para tocar o paraíso ou fazer nada ao lado de quem é tudo? Cuidar da gente é uma das coisas mais importantes da nossa vida.
É o que nós da Unimed sempre fazemos. Cuidamos do Chico, da Cláudia. Cuidamos de todos a cada dia melhor, com os braços abertos para a medicina do futuro, para preservar o bem mais precioso, que é a sua saúde. E quer saber? A gente ama fazer isso. Cuidar bem de ti, todos os dias, há 50 anos. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Lá tem de tudo que os meus pais precisam, pra eu ficar mais feliz e lindão. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio, pra agradar o seu melhor amigo. Tem banho, tem remédio e ração. Eu tô tão feliz, é o lugar que eu confio. Eu tô tão feliz, eu vou na cia dos bichos. Ai, assim é demais. Sejam bem-vindos à Carniceria Del Fuego. Oferecemos o melhor da gastronomia, sempre entregando muita qualidade e sabor em cada prato que servimos. Temos um time que vai te receber com atendimento cordial, acolhedor e prestativo em um ambiente que é muito versátil. Se tu quer limpar tua barra num jantar romântico, a gente tem até vela. Mas, se a coisa for um aniversário, pode chamar tua turma, faz a reserva que nós juntamos as mesas em um espaço só para vocês. Se é domingo de almoço em família e você não quer cozinhar, nós te entregamos o melhor de churrasco e a área Kids para a criançada, acompanhado daquele chopp trincando. Agora, se o papo é sério e é reunião de negócios, faz a tua reserva que garantimos um espaço mais reservado e um atendimento exclusivo. Se você tem um evento maior, pode ser a confraternização da empresa ou a festa da formatura, conversa com a gente. Podemos reservar todo o nosso salão superior e preparar um cardápio exclusivo. São 60 lugares disponíveis para realizar a tua confraternização. O melhor de tudo isso é que nós estamos abertos todos os dias, ao meio-dia e de noite. Vem pra Carniceria, aqui a comida é muito boa, sem frescura, o ambiente é caloroso, o chopp é gelado e o rock and roll é o rei. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Olá, eu sou Rochelle Oliveira, uma das diretoras das empresas Shelly Mavi. Nós somos uma empresa familiar com mais ou menos 40 anos de mercado. Trabalhamos com um mix de calçados, todos voltados ao conforto, elegância e qualidade. Santa Maria e região está rica nessa necessidade. Então eu convido todos vocês para vir conhecer as marcas pioneiras que nós trabalhamos. Agora, além de atender todo o nosso público feminino, nós temos uma linha masculina. Então, vocês homens que procuram tênis confortáveis de qualidade para a saúde dos seus pés, vocês vão encontrar nas nossas lojas Shelly Mavi. Nós temos 2 endereços estrategicamente localizados no centro de Santa Maria. Nós estamos aqui na Presidente Vargas, esquina com a Serafim Valandro, e também temos na Acampamento, quase esquina com a José Bonifácio. Vocês encontram todo o carinho e atendimento que vocês precisam.
Você está assistindo Jornal Especial Giovana Felice. Apoio Acessórios e Looks em Pilau. Ótica Noal. Sul Contábil, assessoria empresarial Michele Mavi. Para você que está nos acompanhando agora, hoje o Jornal Especial dedica-se à trajetória do Dr. Ricardo Jobim. Neste bloco, vamos conversar sobre a sua pré-candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E vale salientar que o programa está à disposição para qualquer outro pré-candidato. Doutor. Pois é um desafio grande. Partido Novo, algumas pessoas do Partido Novo disseram, Ricardo, vai abrir processo seletivo para concorrer a governador, certo? Processo seletivo para pré-candidatura. O Novo, ele faz um processo bem complexo, com vários testes sobre legislação, testes psicológicos, os testes das mais variados. Eu passei dias, acho que, fazendo provas, e o Novo buscava alguém de fora da política, certo? Eu já estava muito tempo fora como candidato, já tinha desistido da política, na verdade, meu passado estava bem enterrado. Eu achei que eu não ia conseguir achar um lugar onde eu pudesse defender aquilo que eu acredito. E aos poucos eu fui conhecendo as pessoas, fui me empolgando, fui gostando do nível humano delas, certo? Do compromisso e principalmente com a diferença de mentalidade que existe, né, desse partido em relação aos outros. Por exemplo, é o único partido do Brasil que não usa o fundo partidário. Então, uma pré-campanha, né, Giovana? Ou seja, tu vai pagar a campanha dos outros pré-candidatos, eu vou pagar a campanha dos pré-candidatos, a Janine, o Marcelo, todo mundo que está aqui vai pagar a campanha dos outros. 4,9 bilhões de reais de dinheiro público que deveria ir para atender a população e deveria servir para trazer melhores serviços, mas não. Vai para os políticos. E os políticos, eles veem isso da seguinte forma. Fundo partidário deveria ser para financiar a campanha das pessoas mais humildes que não têm condições de concorrer porque não tem dinheiro para poder botar em campanha. Essa é a maior mentira que existe. Porque todo mundo sabe que o fundo partidário existe para os caciques poderem abençoar os seus amiguinhos, seus filiados. Qual é a regra de distribuição do fundo partidário dentro de um partido? Não existe. Praticamente não existe. Se olhar as prestações de contas eleitoral, vê que alguns recebem muito recurso, que são os preferidos, e outros não recebem nenhum. E de qualquer maneira, é dinheiro público. Público. As campanhas, antigamente, elas eram mais longas e eram mais caras. Por exemplo, podia até outdoor, certo? Então, as campanhas de lá para cá foram ficando mais curtas e mais baratas, e o dinheiro público despejado nisso praticamente quintuplicou nesses últimos anos. Isso está certo? Não. Daí o Novo vem e decide, olha, não vamos usar dinheiro público nunca. Temos o fundo partidário, ok? Não vamos usar. Daí está lá depositado numa conta, o fundo partidário do Novo, e o Novo diz, olha, não vamos usar, então queremos devolver. Fazem um projeto de lei para tentar ter o direito de devolver o dinheiro para os cofres da União. E os outros deputados dos outros partidos votam e dizem, não, vocês não podem devolver o dinheiro que vocês não vão usar para a União. Por quê? Porque daí vocês vão sair muito como bonzinhos, né? Daí veio a Covid, explodiu a Covid em 2020. Então o Novo encaminha ao Congresso uma nova proposta para devolver o dinheiro público que não vai usar, e os deputados votam de novo e dizendo, não, vocês não podem utilizar o dinheiro público que deve servir para campanhas partidárias para apoiar na luta contra o Covid. Então, tem algumas coisas que não dá para entender. Muita gente me pergunta, mas o Novo às vezes é meio intransigente, sabe? Porque ele não coliga com os outros. Eu digo, não, até coligaria. É só fazer a pergunta, esse partido vai deixar de usar o fundo partidário? Vai deixar nessa coligação? Não vai ter dinheiro público nessa campanha? Então vamos entender, a gente está sozinho nessa, ninguém quer coligar com a gente, porque nós temos esse requisito inegociável. Daí pensam, poxa, mas e daí, como é que vocês fazem? A gente faz o que pode, a gente luta como pode, a gente conta com a internet, a força da internet é fantástica, porque nós não temos horrores de dinheiro de campanha. E o dinheiro que nos deram, nós não aceitamos, nós devolvemos. E toda vez que alguém devolve dinheiro no Brasil, presta atenção, aí tem alguma coisa especial.
Então, enfim, essa pré-candidatura começou e aos poucos a gente foi ampliando as plataformas e as ideias e eu posso dizer que eu me sinto muito em casa, porque acima de um projeto de poder nós temos um projeto de ideias e não vamos vender as nossas ideias para ganhar eleição alguma. Quem vende as ideias em troca de mandato vai vender o que puder depois, certo? É uma questão de princípio. Só que hoje é cada vez mais difícil conseguir sucesso trabalhando do jeito certo. Nós temos essa ousadia. Porque tanto faz, sinceramente, o resultado. Interessa é defender o que acredita, poder olhar na cara da população e eu poder olhar na cara dos meus filhos e dizer assim, teu pai está tentando fazer alguma coisa. Sim, e foi isso que determinou a sua decisão em disputar a candidatura, você sendo natural de Santa Maria, a convite do Partido Novo? Primeiro assim, eu achei que no partido tem gente muito maior que eu. Marcel Van Hatten é o deputado federal mais votado do estado, um dos mais votados do país. Eu perguntei para o Marcel, por que não? Ele, eu não tenho conhecimento de gestão, eu não tenho tanta força executiva, eu sou um perfil mais legislativo, eu acho que eu tenho que estudar mais, me preparar. Eu digo, tu tá louco? Então, o deputado mais avaliado da Câmara dos Deputados, por que tu não vai? É o deputado mais votado do estado do Rio Grande do Sul. Não, eu acho que é mais a tua cara. Eu fui entender depois o que ele estava falando, porque esse desprendimento é fantástico. Já em Santa Maria, eu realmente tenho uma dúvida, porque, poxa, se nós temos o maior número de doutores per capita do país, como eu já falei antes, é estatístico, por que o Santa Maria não ocupa espaços maiores? Por que o santamarense ele não está pensando um pouquinho além? Por que parece que acha que não pode? Quando nós temos gente extremamente qualificada aqui na região centro, que simplesmente precisa de um pouquinho de coragem e entender que lá fora não tem um bicho de 7 cabeças, que nós temos plenas condições de ter uma representatividade política maior, certo? É claro que não é agora vou ser governador de Santa Maria, não, de jeito maneiro, isso daí é o governador do Rio Grande do Sul inteiro, não existe uma ascendência, mas Exato. O fato é, acho que Santa Maria precisa perceber que ela é capaz, as cabeças dessa cidade precisa perceber que são capazes de coisas muito maiores, entende? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque eu conheço o meio político, eu conheço essas pessoas, eu vi por onde elas andaram, o que elas estudaram e de onde elas vêm. Sinceramente, eu não acho que eu fique para trás em nenhum dos requisitos, sendo bem sincero e sem falsa modéstia. Pelo menos pior, eu posso dizer que eu não sou. Temos um pré-candidato para o governo do estado do Rio Grande do Sul, natural de Santa Maria, que muito nos honra, né, doutor Ricardo? Eu posso falar mais um pouquinho só? Com certeza. Tá, desculpa, não sei como é que está o tempo, daqui a pouquinho eu estou estourando. Mas tem coisas que precisam ser ditas aqui, que certamente o sistema partidário e as coisas como elas são hoje não vai gostar. Mas eu vou dizer igual. Não precisamos de 25 secretarias de Estado, dá para fazer com 12. O Zema provou isso em Minas Gerais, enfrentou todo um sistema. E mais, chega desse negócio de botar afiliado político em secretaria de Estado. Isso não pode acontecer. Por que eu falo isso, Giovana? É simples. As pessoas vão lá para exercer tarefas pelas quais elas não estão preparadas, apenas para ganhar popularidade, criando dificuldade para vender solução. Sim, o Estado atrapalha a vida das pessoas e daí se pede favor para o secretário, eu vou fazer um favor. Não, está fazendo obrigação. E as pessoas se sentem em dívida com essas pessoas ainda. Eu não quero nem saber onde é que está o melhor cabeça, o melhor secretário. Pode estar em qualquer estado, até fora do país. Se for o perfil mais indicado, técnico e capaz de assumir a função, tem que ser o secretário. Daí vão dizer, poxa, mas sem nenhuma indicação política? Poxa, mas como é que tu vai fazer com a Assembleia? Isso é factível? O meu Zema já ensinou como fazer. Lá deu certo, ele tem mais de 60% de aprovação no mandato dele e ele tem grande chance de reeleição. Ele revolucionou um estado que estava praticamente quebrado, mais quebrado que o Rio Grande do Sul, para transformar Minas Gerais no estado mais competitivo da federação. Então, esse método que a gente está defendendo agora, ele é testado. Nós vamos conversar com os deputados, é claro, tem que conversar com toda a base legislativa, mas conversar e dialogar é uma coisa, e nós defendemos o diálogo. Vender a alma é outra. Sim. Certo? Atender a chantagens é outra. Quando é que isso vai acabar? Precisa dar um choque de mentalidade, porque as pessoas ficam dizendo, mas desse jeito que está falando, politicamente não é possível. É só ter coragem. Precisa ter coragem. Se não tiver coragem,
nada vai mudar. Com certeza. E não adianta ficar reclamando da classe política, dos políticos, disso ou daquilo, porque todo mundo sabe que, na verdade, infelizmente, se excluir da política não é uma opção. O destino de quem não gosta de política é ser governado por aqueles que gostam. Então, um monte de gente veio me dizer assim, mas tu vai te misturar, mas esse meio é pesado, esse meio é complicado, tu vai lidar com esse público. Eu disse, me dá outra opção. Sim. O que eu vou fazer? Eu vou para casa e vou pagar o pato, vou pagar esse ICMS alto, ou eu vou ter que ficar esperando agora uma fila de 150 mil pessoas para tirar uma carteira de motorista? Por favor, isso daí não é ciência de foguetes. Ou vou ter que agendar para conseguir um RG para não sei quantas semanas? Gente, é o básico do obrigatório, mas não. O Estado vem para atrapalhar as pessoas. O Estado parece que ele não quer que as pessoas sonhem. Vai começar um pequeno empresário. Eu já estava usando o exemplo do cara que pega um isoporzinho, enche de latinha, pega um gelo, tem R$100 e vai revender a latinha. O Estado vê ele como empresário, quer que ele entenda de substituição tributária de ICMS, dizendo que ele tem que ter alvará, isso, aquilo, complicação, contador, advogado. Ele está sobrevivendo. O microempresário, sabe? Quem é que nunca tentou fazer um negócio, gente? Mas hoje, com menos de R$15 mil e 3 meses de espera, tu não sai de casa para fazer uma coisa e para pagar um imposto altíssimo. Então o Estado não quer deixar as pessoas terem direito a sonhar. Só que está na hora de acordar para entender que essa mentalidade não funciona. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 300 atividades desburocratizadas, vamos dizer, porque elas são livres de taxas e alvarás. No Minas Gerais são 701. É o dobro mais meia vez. Então, eu fico me perguntando, será que eu estou louco? Será que eu estou falando que as pessoas acreditam? E será que está na hora de a gente sair da indignação para a ação? É isso que eu estou me propondo. Como vai acabar essa história? Eu não sei. O meu compromisso é ser verdadeiro, autêntico e seja o que Deus quiser. Sair da indignação para a ação. Exato. Parabéns pela sua coragem, Dr. Ricardo Jobim, e sua trajetória o credencia para estar neste patamar. E Santa Maria certamente merece esse protagonismo. Eu gostaria que você aprofundasse mais sobre suas aspirações para o nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos alguns problemas sérios. A gente recém conseguiu desafogar um pouquinho o orçamento, mais por causa do dinheiro que veio da Covid e por causa da inflação, que aumenta a arrecadação. Então nós temos uma pequena folga orçamentária, muito pequena. O plano de recuperação fiscal, o programa de recuperação fiscal do governo federal, que o Rio Grande do Sul está se adequando, ele vem, certo, para nos criar uma obrigação de uma dívida que a gente não está pagando, porque tem uma liminar da justiça, certo? E que nós vamos ter que voltar a pagar e em 9 anos pagar o valor integral. Se não tivermos austeridade fiscal agora, e se não formos para o rumo da redução dos impostos agora e o investimento for embora, certo? O fato é que em 8 anos, 7 anos no máximo, nós estaremos atrasando o salário dos servidores de novo. É uma verdade. Daí a política ela tem que ser como? De mandato? Mas tu só tem os próximos 4. Pensa nos teus 4 e o resto que se vire. Não, jamais, jamais. Deixar herança para os outros é para carreiristas políticos, é gente que quer viver de política, deixando bem claro, né, Giovana? Eu estou fazendo essa odisseia, sei lá, que para mim é uma odisseia, e depois eu volto para a atividade privada. Eu não sou um político profissional e não quero viver de política profissional, não acredito nisso. Então eu vou ficar por algum tempo tentando colaborar, mas depois eu volto para o meu escritório de advocacia. Eu não acredito que as pessoas possam ficar 20 anos emendando mandatos e mandatos. Você não concorda com a reeleição? Eu acho que uma reeleição, como o que o Zema está tentando em Minas, é justificável. Ele está no meio de um trabalho fantástico. Agora, poxa, passar mais de 10 anos trabalhando só com política, eu não sei, é que não é uma profissão, as pessoas têm que ter uma profissão fora disso. E outra coisa, as pessoas não deveriam se acostumar com o poder. Isso é errado. É errado. Já o carreirismo, ele faz o quê? Tu nem terminou o mandato, tu já está pensando na outra eleição. Tu vai lá, ou tu renuncia, certo? Porque quer concorrer a outra coisa, ou faz um alinhamento, daqui a pouquinho o judiciário assume o governo, porque todo mundo está renunciando para poder concorrer a outra coisa. Isso está errado. O teu compromisso público é levar uma gestão até o final, certo? Então, não é... E o carreirismo político, ele faz com que as pessoas não pensem dessa forma. De qualquer maneira, eu não sei se eu represento todos quando eu falo isso,
mas eu pelo menos estou tentando ser autêntico, né? Doa a quem doer. Alguém tem que falar. Muito bem. E como santamariense e decoração e gaúcha, né, vamos ficar torcendo para que o Rio Grande do Sul volte a ser esta referência que você menciona, né, e mencionou neste bloco. Eu digo o seguinte, se eu conseguir emprestar para o debate público, como corte de mordomias e privilégios, redução do número de secretarias, corte do gasto público, vendam, pelo amor de Deus, aquele palácio das hortênsias que o governador tem direito, falo os governadores, tá? Não estou falando do atual, que é apenas um lugar com quadra de tênis na frente do aeroporto, em Canela, a um custo altíssimo e valendo um horror de dinheiro, enquanto os servidores recebem parcelado. Vendam isso. Outra coisa, não é candidatura a rei, então morar no Palácio Piratini, morar em palácio, a área residencial tem que servir para cultura, aquilo ali é um berço cultural fantástico, mas não é um lugar para moradia, é um lugar para trabalho, mas não é um lugar para moradia, sim, não. Então, sabe, cortem mordomias, deem um exemplo, porque sem dar o exemplo, como é que tu vai exigir a austeridade dos outros? Tu precisa mostrar o exemplo. E o melhor, né, Giovana, por que não se faz um portal da transparência especial para primeiro escalão? Cada almoço, cada centavo gasto, tudo publicado com detalhes num portal especial da transparência para mostrar que lá de cima tem que vir um exemplo. Cada centavo gasto tem que ser publicado de uma maneira que todas as camadas sociais possam acessar e consultar o tempo inteiro. Isso precisa ser feito. E daí eu digo, não interessa se sou eu ou não, se essas pautas outros candidatos adotarem, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz e realizado, e vou dizer, já valeu a pena. E se o candidato que ganhar, seja quem for, né, quisera ser eu, porque só que não estou em campanha, né, porque sou apenas um pré-candidato, mas se ele conseguir trazer um pouco desses valores, eu já vou ficar muito feliz, porque já vai ter valido a pena. Já vai ter valido a pena, eu pude contribuir, eu pude participar, mas se a população realmente está indignada, nós temos que ousar pensar de um jeito diferente e criar um choque de mentalidade, não um choque de gestão. Os governos passados acertaram várias coisas e erraram outras. A gente tem que elogiar o que deu certo. Por exemplo, a reforma previdenciária gaúcha do Eduardo Leite é um modelo, adorei aquele trabalho dele. Tem outras coisas que eu critico, pois afinal são gestões inteiras, elas vão ter coisas positivas e negativas. O que eu posso fazer simplesmente é não pessoalizar gestões e não tentar, sabe, dizer que fulano é ruim, fulano é bom. A gente precisa de algo melhor que isso. Vamos falar dos assuntos, quem sabe, que é isso que o Estado precisa, e parar com essa guerra que não para mais, onde as pessoas não se comunicam, e tentar construir algum entendimento para ver se nós saímos do atoleiro. Certo, doutor Ricardo Jobim, e para concluirmos a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de otimismo dentro da sua ótica empreendedora rebuscada, né, para quem está nos assistindo através do canal 19 da NET, da Amigo TV e das redes sociais. Gente, se eu puder inspirar alguém, qualquer pessoa, eu já estou realizado, certo? Não é uma pretensão de liderança, não é nada pessoal, não é voltado a um projeto pessoal, não tem nada disso. É simplesmente falar as coisas que têm que ser ditas. As pessoas precisam ter essa coragem. Não é lacrando, gente. Lacrando não funciona. É dialogando, conversando, ouvindo, falando. E não simplesmente impondo essa vontade. Porque não está todo mundo certo. Muitas coisas que eu falei aqui, Giovana, né, eu preciso entender que podem ser melhoradas, certo? Se eu estiver disposto a aprender. Mas eu posso dizer que boa parte do que eu construí aqui foi porque eu ouvi as outras pessoas e eu vi como elas pensam. É só uma pré-candidatura, a campanha não começou, tu vai chamar os outros pré-candidatos para ocupar o mesmo espaço, então eu apenas tenho a agradecer. Eu sei que a pergunta também teve outros lados, né? Mas eu acho importante fazer isso, porque existe um equilíbrio, e eu espero que, se possível, eu espero que toda essa coisa que a gente está enfrentando, que a gente não precisa enfrentar sozinho. Muito bem, e com suas palavras, encerramos essa edição especial do Jornal. Foi uma honra poder ter realizado essa belíssima entrevista com você, personalidade respeitada pela sua lisura, né, de caráter e irretocável atuação. Giovana, obrigado. Desejo enorme sucesso obrigado, nesses grandes passos
que você escolheu, né, trilhar, que são passos bem ousados, né, que você tenha muito sucesso. E agradeço imensamente a sua distinta, sua generosa presença aqui em nossos estúdios e, é claro, a consideração para com o programa. Obrigado, Giovana. Só tenho a agradecer o carinho, né, a atenção. Eu tenho certeza que os outros pré-candidatos vão ser recebidos com o mesmo carinho, com a mesma atenção. E dizer que eu acompanho teu trabalho, sabe? E te dar os parabéns. Tu é perfeccionista, sabe? Por isso que tu manda bem. Obrigada. Parabéns. E sabemos que a sua agenda é muito concorrida, mas o programa está sempre à sua disposição. Obrigado, igualmente. Estamos encerrando esta edição especial do Jornale, que contou em sua íntegra com a participação do advogado, empresário e pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Jobim. Obrigada pela sua indispensável companhia. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Jornal Especial Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos, Vivacity Arquitetura e Unimed Santa Maria.